silêncio e a solidão como um ambiente sagrado para sua comunicação com Deus. Essa não era uma prática ocasional, mas um hábito constante que moldava toda a sua ministério terreno. A oração em silêncio não é simplesmente uma técnica ou método espiritual, mas uma revelação profunda de como Deus deseja se encontrar conosco em nossa dimensão mais íntima e verdadeira. Quando removemos todas as distrações externas, quando silenciamos as vozes do mundo e até mesmo nossas próprias palavras, criamos um espaço sagrado onde o Espírito Santo pode falar diretamente ao nosso coração. É nesse lugar de quietude que acontecem as maiores transformações, as revelações mais profundas e os encontros mais poderosos com a presença de Deus. Muitos cristãos vivem uma vida espiritual agitada, cheia de orações apressadas, pedidos desesperados e súplicas gritadas, mas poucos descobriram o poder transformador que existe no silêncio diante de Deus. A sociedade moderna nos ensinou que precisamos falar muito, pedir muito e fazer muito barulho para sermos ouvidos, mas Deus opera de maneira completamente diferente. Ele sussurra para aqueles que aprenderam a silenciar. Ele revela seus segredos para aqueles que criam espaço em suas vidas para ouvi-lo. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que descobriram Deus nos momentos de silêncio e solidão. Moisés encontrou a sarça ardente quando estava sozinho no deserto cuidando das ovelhas. Elias ouviu a voz suave de Deus, não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas na brisa suave, que só pode ser percebida no silêncio absoluto. Maria de Betânia escolheu sentar-se aos pés de Jesus em silenciosa contemplação, e Jesus disse que ela havia escolhido a melhor parte. O mundo espiritual opera em frequências que só podem ser captadas quando nossa alma está em estado de quietude e receptividade. Quando oramos em silêncio, estamos sintonizando nosso espírito na frequência do céu, permitindo que Deus fale conosco da maneira como Ele escolher. É um ato de fé, de rendição e de reconhecimento de que Deus sabe melhor do que nós o que precisamos ouvir em cada momento de nossa jornada espiritual. Curta este vídeo se você está pronto para descobrir uma dimensão completamente nova de intimidade com Deus através da oração silenciosa. Sua curtida nos ajuda a levar esta mensagem transformadora para mais pessoas que precisam descobrir esse tesouro espiritual escondido na quietude diante do Senhor. A revelação mais impactante sobre a oração em silêncio está registrada em Mateus 6,6, onde Jesus nos ensina: "Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente." Observe que Jesus não está apenas sugerindo um local físico, mas está revelando um princípio espiritual profundo sobre como Deus deseja encontrar-se conosco. O aposento secreto representa um estado de alma onde removemos todas as máscaras, todas as performances religiosas e nos apresentamos diante de Deus em nossa total vulnerabilidade e autenticidade. Quando Jesus fala sobre fechar a porta, Ele está nos ensinando sobre o poder sagrado do isolamento espiritual. Não se trata de fugir do mundo ou das responsabilidades, mas de criar momentos sagrados onde nossa alma pode encontrar descanso, direcionamento e renovação na presença do Pai. É nesses momentos de silêncio que Deus pode curar nossas feridas mais profundas, restaurar nossa identidade perdida e reordenar nossas prioridades de acordo com sua vontade perfeita. A ciência moderna comprova o que a Bíblia sempre ensinou sobre o poder do silêncio. Estudos revelam que momentos de quietude reduzem drasticamente os níveis de cortisol,
o hormônio do estresse, e aumentam a produção de endorfinas, os hormônios do bem-estar. Mas o que a ciência não pode medir é o impacto sobrenatural que acontece quando nossa alma entra em comunhão silenciosa com o Criador do universo. É uma transformação que vai muito além do físico e emocional, alcançando as dimensões mais profundas do nosso ser espiritual. A oração silenciosa nos ensina a arte perdida de ouvir a Deus. Vivemos em uma geração que esqueceu como silenciar diante do Senhor. Uma geração que enche os momentos de oração com palavras, pedidos e súplicas, mas raramente para ouvir o que Deus quer dizer. O salmista Davi compreendeu essa verdade quando escreveu no Salmo 46:10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O verbo aquietar aqui significa literalmente parar de lutar, cessar a agitação, render-se completamente diante da soberania de Deus. Quando praticamos a oração silenciosa regularmente, desenvolvemos uma sensibilidade espiritual que nos permite discernir a voz de Deus em meio ao caos da vida cotidiana. Nossa alma aprende a reconhecer o toque suave do Espírito Santo, a perceber sua direção em situações complexas e a encontrar paz sobrenatural em meio às tempestades da vida. É como desenvolver um músculo espiritual que se fortalece com o exercício constante da quietude diante de Deus. Os grandes místicos cristãos da história descobriram que existe uma dimensão da presença de Deus que só pode ser experimentada no silêncio absoluto. João da Cruz falou sobre a noite escura da alma. Teresa d'Ávila descreveu o castelo interior. E o irmão Lawrence viveu a prática da presença de Deus. Todos eles encontraram no silêncio contemplativo o caminho para uma intimidade extraordinária com o Criador. A oração silenciosa também nos liberta da ansiedade de tentar impressionar Deus com nossas palavras eloquentes ou nossas súplicas desesperadas. Quando silenciamos diante dele, reconhecemos que Deus já conhece nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos, como Jesus ensinou em Mateus 6:8. É um ato de confiança absoluta, uma declaração de fé de que Deus é bom, que Ele cuida de nós e que Sua vontade é sempre perfeita, mesmo quando não compreendemos completamente seus caminhos. A profundidade da transformação que acontece através da oração silenciosa pode ser vista na vida dos grandes heróis da fé, que aprenderam a encontrar Deus na quietude. Ana, a mãe do profeta Samuel, nos ensina uma lição poderosa sobre como orar em silêncio pode mover o coração de Deus de maneira extraordinária. Em 1 Samuel 1:13, lemos que Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Sua oração silenciosa foi tão poderosa que tocou o trono de Deus e mudou não apenas sua vida, mas toda a história de Israel através do nascimento de Samuel. O que torna a oração silenciosa tão poderosa é que ela nasce das profundezas da alma, do lugar mais íntimo do nosso ser, onde residem nossos maiores anseios, medos, esperanças e sonhos. Quando oramos em silêncio, estamos oferecendo a Deus não apenas nossas palavras, mas nossa essência mais verdadeira. É uma forma de adoração que transcende a linguagem humana e se conecta diretamente com o coração do Pai Celestial. Você já experimentou aqueles momentos em que as palavras simplesmente não são suficientes para expressar o que seu coração sente? Talvez, em meio a uma dor profunda, uma gratidão avassaladora ou um anseio espiritual que parece maior que sua capacidade de compreensão? É exatamente nesses momentos que a oração silenciosa se torna nossa maior aliada espiritual. Romanos 8:26 nos revela que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos o que havemos de pedir como convém,
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração silenciosa também nos ensina sobre a importância da presença sobre a performance. Em nossa cultura cristã moderna, muitas vezes somos ensinados que uma boa oração deve ser eloquente, longa e cheia de citações bíblicas. Mas Jesus nos mostra que o que realmente importa não é a qualidade das nossas palavras, mas a qualidade da nossa presença diante de Deus. É possível orar poderosamente sem dizer uma única palavra, simplesmente permanecendo na presença do Senhor com um coração aberto e receptivo. Quando desenvolvemos o hábito da oração silenciosa, começamos a perceber que Deus fala conosco de maneiras muito mais sutis e profundas do que imaginávamos. Ele pode falar através de uma sensação de paz que invade nosso coração, através de uma imagem que surge em nossa mente, através de uma lembrança que traz cura ou através de uma convicção suave que nos direciona para o caminho certo. Aprender a reconhecer essas formas delicadas de comunicação divina é um dos maiores tesouros da vida espiritual. A solidão com Deus também nos prepara para enfrentar a solidão humana. Vivemos em uma sociedade que tem pavor do silêncio e da solidão, sempre buscando preencher cada momento com ruído, entretenimento e companhia. Mas quando aprendemos a encontrar plenitude na presença silenciosa de Deus, desenvolvemos uma segurança interior que nos liberta da dependência desesperada por aprovação externa e nos capacita a amar os outros de forma mais saudável e desinteressada. O tempo que passamos em oração silenciosa é como um investimento espiritual que produz frutos em todas as áreas da nossa vida. Nossa paciência aumenta, nossa sabedoria se aprofunda, nossa capacidade de perdoar se expande e nossa fé se fortalece. É um processo gradual de transformação que acontece não através do esforço humano, mas pela exposição constante à presença transformadora de Deus em nossa vida diária. O clímax da revelação sobre a oração silenciosa está no reconhecimento de que Deus não apenas ouve nossas orações mudas, mas Ele responde a elas de maneiras que superam completamente nossas expectativas e compreensão. A história de Zacarias no templo, registrada em Lucas 1, nos mostra como uma oração que havia sido oferecida em silêncio durante anos, finalmente recebeu uma resposta que mudou não apenas sua vida, mas preparou o caminho para a vinda do Messias através do nascimento de João Batista. E verdade que vai revolucionar sua vida espiritual é esta: Deus não mede o poder das nossas orações pelo volume da nossa voz ou pela quantidade das nossas palavras, mas pela sinceridade do nosso coração e pela profundidade da nossa fé. Quando oramos em silêncio, estamos declarando nossa confiança absoluta de que Deus é capaz de ouvir até mesmo os sussurros da nossa alma e que Ele se importa profundamente com cada detalhe da nossa jornada espiritual. A oração silenciosa nos conecta com uma dimensão do amor de Deus que muitas vezes permanece oculta em meio à agitação da vida cristã ativa. É no silêncio que descobrimos que não precisamos convencer Deus a nos amar. Não precisamos implorar por sua atenção, nem competir com outras vozes para sermos ouvidos. Ele já nos ama com amor eterno, Ele já conhece nossas necessidades e Ele já preparou respostas que vão além do que podemos pedir ou imaginar. Existe um versículo em Sofonias 3,17 que revela o coração do Pai de uma maneira extraordinária. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Imagine isso: o Deus do universo se regozija sobre você. Ele se deleita na sua presença, mesmo quando você não tem palavras para oferecer. Mesmo quando tudo que você pode fazer
é permanecer silenciosamente em sua presença. A transformação mais profunda que acontece através da oração silenciosa é a descoberta da nossa verdadeira identidade como filhos amados do Pai Celestial. Quando removemos todas as máscaras religiosas, todas as tentativas de impressionar Deus com nossa espiritualidade e simplesmente permanecemos vulneráveis diante dele, descobrimos que ele nos ama não pelo que fazemos, mas por quem somos. Essa revelação liberta nossa alma de toda a ansiedade espiritual e nos capacita a viver em liberdade genuína. É no silêncio que Deus sussurra verdades sobre seu caráter, que transformam nossa perspectiva sobre a vida, sobre os desafios e sobre nosso propósito eterno. Ele revela que seus pensamentos para conosco são de paz e não de mal, para nos dar esperança e futuro, como promete Jeremias 29:11. Essas revelações não vêm através de sermões ou livros, mas através do encontro íntimo e pessoal que acontece quando nossa alma se aquieta completamente diante da sua majestade. A oração silenciosa também nos prepara para os momentos de crise, quando as palavras nos abandonam e tudo o que podemos fazer é clamar silenciosamente por socorro divino. Aqueles que cultivaram o hábito de encontrar Deus no silêncio descobrem que Ele está sempre presente, sempre acessível e sempre pronto a oferecer a paz que excede todo entendimento, mesmo nas situações mais desafiadoras da vida. A aplicação prática da oração silenciosa em nossa vida diária começa com uma decisão simples, mas revolucionária: reservar momentos sagrados em nossa agenda para simplesmente estar na presença do Senhor sem agenda, sem pedidos urgentes e sem pressa para partir. Comece com apenas 5 minutos por dia. Encontre um local onde possa ficar sozinho com Deus. Silencie seu telefone, feche os olhos e simplesmente permaneça ali, disponível para o que Ele quiser fazer em seu coração. Não se preocupe se sua mente vagar ou se você se sentir inquieto no início. A oração silenciosa é uma disciplina espiritual que se desenvolve com a prática constante. Cada vez que sua mente se distrair, gentilmente traga sua atenção de volta para a presença de Deus. Lembre-se de que Ele não está avaliando sua performance, mas se alegrando na sua disponibilidade para estar com Ele. Permita que a oração silenciosa se torne o fundamento de sua vida espiritual, o lugar onde você retorna sempre que precisa de direcionamento, cura, paz ou simplesmente deseja experimentar o amor incondicional do Pai. Com o tempo, você descobrirá que esses momentos de quietude se tornarão os mais preciosos do seu dia. Uma fonte de força espiritual que sustentará você em todas as circunstâncias da vida. Agora, vamos juntos elevar nossos corações ao Senhor em uma oração que conecte tudo o que descobrimos sobre o poder da comunhão silenciosa com nosso Deus. Pai Celestial, neste momento de quietude diante da Tua presença, reconhecemos que Tu és Deus e que Tua voz é mais poderosa que todo o clamor do mundo. Ensina-nos a encontrar em Ti o descanso que nossa alma tanto busca, que possamos descobrir na oração silenciosa um tesouro espiritual que transforme nossa caminhada contigo para sempre. Senhor, perdoa-nos por todas as vezes que enchemos nossas orações de palavras vazias, quando o que Tu mais desejavas era nossa presença simples e vulnerável diante de Ti. Ajuda-nos a compreender que Tu nos amas, não pelo que dizemos ou fazemos, mas por quem somos como Teus filhos amados. Que essa revelação liberte nossa alma de toda a ansiedade religiosa. Espírito Santo, ensina-nos a arte sagrada de ouvir Tua voz suave em meio ao caos da vida moderna. Desenvolve em nós uma sensibilidade espiritual que nos permita discernir Tua presença em cada momento do nosso dia.
Que nossos momentos de oração silenciosa se tornem fontes de renovação, cura e direcionamento divino para nossa jornada. Deus Todo-Poderoso, que os frutos da oração silenciosa sejam evidentes em nossa paciência, nossa sabedoria, nossa capacidade de amar e nossa fé inabalável. Usa esses momentos íntimos contigo para nos preparar para sermos instrumentos da tua paz e do teu amor no mundo. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Qual parte dessa mensagem falou mais profundamente com seu coração? Deixe aqui nos comentários sua experiência com a oração silenciosa ou compartilhe como Deus tem falado com você nos momentos de quietude. Sua palavra pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje para começar essa jornada transformadora de intimidade com o Pai. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos que vão aprofundar sua caminhada espiritual e fortalecer sua fé de maneiras práticas e poderosas. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa descobrir o poder da oração silenciosa. Pode ser que Deus use você para levar essa revelação transformadora para uma vida que está sedenta por uma comunhão mais profunda com Ele. Assista ao próximo vídeo para descobrir como desenvolver uma vida de oração que realmente mova o coração de Deus e transforme sua realidade espiritual de forma permanente e sobrenatural. Circunstâncias que nos afligem. Quantas vezes olhamos para os nossos próprios defeitos, para as nossas falhas, e pensamos que não há esperança de verdadeira transformação? Eu sei o que é isso. Todos nós, em algum momento, enfrentamos esses gigantes, mas a mensagem do Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo, é uma mensagem de poder, de renovação, de uma vida nova que não depende da nossa própria força, mas da força daquele que nos criou e nos ama com um amor eterno. E essa força nos é comunicada, nos é infundida pelo Espírito Santo. Jesus mesmo prometeu aos seus discípulos, pouco antes de ascender aos céus, lá em João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Pense nisso por um momento. Outro Consolador. A palavra grega é Paracletos, que significa alguém chamado para estar ao lado, um ajudador, um confortador, um advogado. Jesus estava dizendo: eu estive com vocês, mas agora vou enviar alguém que estará não apenas com vocês, mas em vocês. Que promessa maravilhosa! Este não é um poder impessoal, uma energia cósmica vaga. Não. O Espírito Santo é uma pessoa divina, a terceira pessoa da Trindade. Deus habitando em nós. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Como Jesus explicou em João, capítulo 16, versículo 8. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sem essa convicção amorosa do Espírito, como poderíamos reconhecer nossa necessidade de um Salvador? Como poderíamos nos arrepender e nos voltar para Deus? É Ele quem abre nossos olhos espirituais para a verdade de Cristo. É Ele quem nos regenera, nos faz nascer de novo, como Jesus disse a Nicodemos em João, capítulo 3, versículo 5. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Este novo nascimento não é algo que possamos produzir por nós mesmos. É uma obra sobrenatural do Espírito Santo no coração daquele que crê. E o que acontece quando o Espírito Santo entra em nossa vida? Ah, meu amigo, minha amiga, é aí que o inacreditável se torna realidade. Aquela velha natureza, inclinada ao egoísmo, ao orgulho, à amargura,
começa a ser transformada, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa novidade de vida é operada pelo Espírito Santo. Ele nos dá poder para vencer o pecado que antes nos dominava. Não significa que nunca mais pecaremos, mas significa que agora temos uma força interior que nos capacita a dizer não à tentação e sim à vontade de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 13, nos lembra: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É o Espírito quem nos capacita para essa mortificação, para essa vitória diária. E não é apenas poder para vencer o pecado, mas poder para viver uma vida que agrada a Deus, uma vida cheia do fruto do Espírito, como descrito em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quem não deseja ter mais amor em seu coração, mais alegria em sua alma, mais paz em meio às tempestades da vida? Quem não anseia por ser mais paciente, mais bondoso, mais fiel? Essas qualidades não são resultado de um esforço hercúleo nosso, mas são o fruto natural da presença do Espírito Santo em nós quando nos rendemos a Ele. Curtiu a mensagem? Comente fé e clique no like. Tem uma surpresa incrível no final do vídeo. Pense na diferença que isso faz em nossos relacionamentos, em nossa família, em nosso trabalho, em nossa igreja. O Espírito Santo nos molda à imagem de Cristo. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Se nos submetermos às suas mãos amorosas, Ele fará de nós vasos de honra, úteis para o seu serviço. Este poder também é para testemunhar. Jesus disse em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Muitos de nós sentimos timidez ou inadequação para falar de Jesus, mas, quando o Espírito Santo nos enche, Ele nos dá a ousadia, Ele nos dá as palavras certas, Ele abre as portas e os corações. Não é sobre nossa eloquência ou nossa sabedoria, mas sobre o poder dele operando através de nós. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: mas eu não me sinto assim. Eu não vejo esse poder em minha vida. Meu querido, a vida cristã é uma jornada de fé. O Espírito Santo é recebido pela fé em Jesus Cristo. E o enchimento do Espírito, essa plenitude do seu poder, é algo que devemos buscar continuamente através da oração, da leitura da palavra, da obediência. Paulo nos exorta em Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É um imperativo, um convite constante a nos abrirmos mais e mais para a sua atuação. Imagine uma casa escura. Você pode tentar varrer a escuridão, pode tentar lutar contra ela, mas a única maneira de dissipá-la é acender a luz. O Espírito Santo é essa luz divina que quer inundar cada cômodo da sua vida, cada canto escuro do seu coração, trazendo clareza, propósito e uma força que você nunca imaginou possuir. Este poder não é para alguns poucos escolhidos, para os super santos. Não. É para todo aquele que pertence a Cristo. Você é templo do Espírito Santo, como nos ensina 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Que pensamento extraordinário! O Deus Todo-Poderoso escolhe fazer morada em nós,
em vasos de barro frágeis e imperfeitos. Isso não deveria nos encher de temor e tremor, mas também de uma profunda gratidão e de um desejo ardente de viver de maneira digna dessa presença. O Espírito Santo anseia por ter um relacionamento íntimo com você, por guiá-lo em todas as suas decisões, por consolá-lo em suas tristezas, por fortalecê-lo em suas fraquezas e por usá-lo para a glória de Deus. Permita que ele faça essa obra em você. Não resista à sua voz suave, não entristeça o espírito com pecado deliberado, não apague a sua chama com incredulidade ou indiferença. Abra seu coração hoje para a plenitude do Espírito Santo. E talvez você se pergunte: como posso experimentar mais desse poder? Como posso viver nessa plenitude? A resposta, meu amigo, minha amiga, começa com um desejo sincero e uma rendição contínua. É como um rio. Para que a água flua abundantemente, o leito do rio precisa estar desobstruído. Da mesma forma, para que o Espírito Santo flua poderosamente em nós e através de nós, precisamos remover os obstáculos do pecado conhecido, da teimosia, da incredulidade. Precisamos, como o apóstolo Paulo nos exorta em Efésios, capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Pense nisso, selados. O Espírito Santo é o selo de Deus em nós, a garantia da nossa herança eterna, a prova de que pertencemos a Ele. Que segurança maravilhosa Ele nos dá! Ele é aquele que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, como Romanos, capítulo 8, versículo 16, nos assegura. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse testemunho interior, essa convicção profunda de que pertencemos a Deus, não por nossos méritos, mas pela sua graça, é uma das obras mais preciosas do Espírito Santo em nós. Ele nos traz a certeza da salvação quando as dúvidas assaltam, quando o inimigo tenta nos acusar. É o Espírito quem nos lembra da obra consumada de Cristo na cruz e da nossa justificação pela fé. Ele nos lembra das palavras de Jesus em João, capítulo 10, versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que conforto saber que nossa salvação está segura nas mãos do nosso Salvador, e o Espírito Santo nos confirma essa verdade em nosso íntimo. Essa certeza não nos leva à presunção, mas a uma profunda gratidão e a um desejo de viver de forma a agradar aquele que tanto nos amou. E ele não apenas nos cela e nos dá certeza, mas ele nos guia. Jesus prometeu em João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Que promessa extraordinária! Em um mundo cheio de confusão, de vozes contraditórias, de caminhos que parecem certos, mas levam à perdição, como diz Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Temos um guia infalível. Quer mais poder em sua vida? Inscreva-se agora e comente Amém. Não perca o final emocionante. O Espírito Santo nos guia através da palavra de Deus, iluminando as Escrituras para que possamos compreendê-las e aplicá-las à nossa vida. Quantas vezes abrimos a Bíblia e um versículo salta aos nossos olhos, falando diretamente à nossa situação? Esse é o Espírito Santo ensinando e guiando. Ele nos guia em nossas decisões, grandes e pequenas, se estivermos dispostos a ouvir sua voz suave e mansa. Muitas vezes, essa orientação
não vem como uma voz audível, mas como uma convicção interior, uma paz que excede todo o entendimento ao considerarmos um caminho, ou uma inquietação que nos alerta para o perigo. Aprender a discernir a sua voz requer tempo, intimidade com Deus, oração e um coração sensível. É como aprender a reconhecer a voz de um amigo querido no meio de uma multidão. Quanto mais tempo passamos com ele, em oração e meditação na sua palavra, mais familiar sua voz se torna. Ele também nos guia para a santidade. O Espírito Santo é santo, e sua obra em nós é nos santificar, nos separar para Deus, nos conformar à imagem de Jesus Cristo, como 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, nos lembra. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé da verdade. Este é um processo contínuo, uma jornada que dura a vida inteira. Dia após dia, o Espírito trabalha em nosso caráter, podando o que não agrada a Deus, o egoísmo, o orgulho, a impaciência, e cultivando o seu fruto, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Não desanime se você não vê todas essas qualidades perfeitamente manifestas em sua vida de uma vez. É um fruto que amadurece com o tempo, à medida que permanecemos nele, e quando nos sentimos fracos na oração, quando as palavras nos faltam, quando o peso da vida parece esmagador demais para sequer articularmos nossas necessidades, o Espírito Santo entra em cena de uma maneira incrivelmente compassiva. Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27, nos traz um conforto indescritível. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Pense na profundidade disso. O Espírito Santo, Deus mesmo, orando em nós e por nós, de acordo com a perfeita vontade do Pai. Que segurança saber que, mesmo em nossa incapacidade, mesmo quando tudo o que podemos fazer é gemer diante de Deus, nossas orações estão sendo aperfeiçoadas e elevadas ao trono da graça pelo próprio Espírito de Deus. Este é o poder que está em você, meu amigo, minha amiga. Um poder que ora quando você não consegue orar, um poder que compreende as profundezas da sua alma e as apresenta diante do Pai. Quantas vezes nos ajoelhamos e não sabemos o que dizer? Nessas horas, podemos simplesmente clamar: Espírito Santo, ore por mim. E Ele o fará. Ele é o nosso advogado celestial, juntamente com Jesus, que também intercede por nós à direita do Pai, como Romanos, capítulo 8, versículo 34, nos diz: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Temos uma dupla intercessão divina. Além disso, o Espírito Santo nos une como crentes, formando o corpo de Cristo, a Igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. É Ele quem quebra as barreiras de raça, cultura e status social, unindo-nos no amor de Cristo. Em um mundo tão dividido, a unidade da Igreja, operada pelo Espírito, é um testemunho poderoso. E dentro desse corpo, Ele distribui dons espirituais a cada crente, visando a um fim proveitoso, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito
é dada a cada um para o que for útil. E o versículo 11 continua: mas um só, e o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Se o Espírito Santo falou com você, deixe um coração nos comentários. Assista até o fim para uma bênção especial. Dons de serviço, de encorajamento, de misericórdia, de fé, de cura, de sabedoria, de conhecimento. Cada um de nós recebe dons para edificar a igreja e para glorificar a Deus. Talvez você pense que não tem nenhum dom, que não tem nada a oferecer, mas a palavra de Deus diz o contrário. O Espírito Santo o capacitou com dons únicos e preciosos. Ore, peça a Deus para lhe revelar seus dons e para lhe dar oportunidades de usá-los. Seu dom pode não ser um dom de destaque público, mas pode ser um dom de oração intercessória silenciosa, um dom de hospitalidade que abençoa muitos, um dom de ouvir com compaixão. Todos os dons são importantes e necessários para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Quando cada membro do corpo funciona no poder do Espírito, com os dons que ele deu, a igreja se torna uma força poderosa neste mundo, um farol de esperança e verdade, demonstrando o amor multiforme de Deus. Mas como podemos experimentar essa plenitude do Espírito, essa vida abundante que Jesus prometeu quando disse em João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Em Efésios, capítulo 5, versículo 18, Paulo nos dá um mandamento claro. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O verbo aqui está no tempo presente contínuo, significando, continuem se enchendo. Não é uma experiência única e definitiva para a maioria, mas um processo diário, um estilo de vida de dependência e submissão ao Espírito. Como nos enchemos? Primeiro, confessando e abandonando todo o pecado conhecido. O pecado entristece o Espírito e obstrui o seu fluxo em nós. Se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão e o arrependimento mantêm o canal limpo para a comunhão com o Espírito. Segundo, rendendo nossa vontade a Deus diariamente, dizendo como Jesus no Getsêmani: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esta é uma entrega consciente, momento a momento, das nossas vontades, planos e desejos a Ele. Terceiro, alimentando-nos da palavra de Deus. O Espírito usa a palavra para nos transformar e nos guiar. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Quanto mais meditamos na palavra, mais o Espírito tem material para trabalhar em nós. Quarto, através da oração fervorosa, pedindo especificamente para sermos cheios do Espírito, Jesus disse em Lucas, capítulo 11, versículo 13: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. É uma promessa. Se pedirmos com fé e sinceridade, Ele nos dará. Não é uma questão de barganhar com Deus, mas de expressar nosso desejo profundo por mais dele em nossas vidas. Quinto, vivendo em obediência aos mandamentos de Deus por amor. Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 15: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. A obediência nascida do amor abre as portas para uma maior manifestação do Espírito. Este poder do Espírito Santo não é algo místico e inatingível, reservado para uns poucos.
É real, é prático, é para você hoje. Ele quer lhe dar força para vencer aquela tentação que o assedia há tanto tempo. Ele quer lhe dar sabedoria para tomar aquela decisão difícil no trabalho ou na família. Ele quer lhe dar paz em meio à ansiedade que tenta roubar sua alegria. Ele quer encher seu coração com um amor sobrenatural pelas pessoas ao seu redor, mesmo aquelas que são difíceis de amar, aquelas que o feriram. Ele quer lhe dar ousadia para compartilhar sua fé com seus amigos e vizinhos, não com arrogância, mas com amor e convicção. Ele quer transformar seu caráter, tornando-o mais semelhante a Jesus a cada dia. Este é o poder inacreditável do Espírito Santo em você. Um poder que não se manifesta necessariamente em grandes demonstrações exteriores o tempo todo, embora possa acontecer, mas muitas vezes na quietude de um coração transformado, na paciência exercida quando se quer explodir, na palavra bondosa proferida em vez de uma resposta áspera, na tentação vencida silenciosamente, na paz que permanece em meio à tempestade, no perdão liberado. É a obra dele. A vida cristã não é uma tentativa de viver para Deus com nossas próprias forças. É permitir que Deus, pelo seu Espírito, viva sua vida através de nós, como Paulo disse em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida, que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É Cristo vivendo em nós, pelo seu Espírito. Que verdade libertadora! Antes de começar, inscreva-se e comente "Eu creio". Uma surpresa poderosa te espera no final. Solte as rédeas da sua vida e entregue-as ao Espírito Santo. Confie nele, dependa dele, espere nele, e você começará a ver esse poder inacreditável se manifestando em maneiras que você nunca sonhou serem possíveis. Sua vida nunca mais será a mesma quando você aprender a andar no Espírito, a ser guiado pelo Espírito, a ser cheio do Espírito. Ele é o segredo da vida cristã vitoriosa e abundante que Deus planejou para cada um de seus filhos. Não se contente com menos do que a plenitude que Ele oferece. Busque-o de todo o seu coração. Ele está mais perto do que você imagina, pois Ele habita em você. Se você entregou sua vida a Jesus Cristo. Sim, Ele habita em você. Se você entregou sua vida a Jesus Cristo. Que verdade transformadora! E quando falamos em buscar a sua plenitude, não estamos falando de alcançar algum estado místico inatingível, mas de cultivar uma dependência diária e consciente nele. É como respirar. Você não pensa em cada inspiração e expiração, mas sem elas não haveria vida. Da mesma forma, a vida no Espírito é uma respiração espiritual constante, um voltar-se para Ele em cada momento, em cada decisão, em cada desafio. Pense no poder que está à sua disposição neste exato instante, um poder que pode acalmar o coração mais ansioso. Sabe aquela preocupação que te rouba o sono? Aquela incerteza sobre o futuro que te paralisa? O Espírito Santo é o Espírito de paz. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, nos encoraja. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quem guarda nossos corações e pensamentos é Deus, através da sua paz, uma paz que o Espírito Santo ministra em nós. Quando o mundo ao seu redor está em caos, quando as notícias são desanimadoras, quando as pressões da vida parecem insuportáveis,
você pode encontrar um refúgio de paz no Espírito Santo. Ele não remove necessariamente todos os problemas de uma vez, mas ele te dá a força e a serenidade para atravessá-los, firmando seus pés na rocha que é Cristo. E esse poder se manifesta de maneiras muito práticas, na transformação do nosso caráter. Quantos de nós lutamos com um temperamento explosivo, com palavras ásperas que ferem aqueles que amamos? Quantos de nós somos assombrados pela inveja, pelo ciúme, pelo ressentimento que amarga a alma? Por nossas próprias forças, essas batalhas são exaustivas e muitas vezes infrutíferas. Mas o Espírito Santo é o agente de santificação. Ele trabalha em nós, gentilmente e pacientemente, mas com um poder que quebra cadeias. Ele nos convence da raiz desses pecados, nos mostra o quanto eles entristecem o coração de Deus e o quanto nos prejudicam, e ele nos capacita a escolher um caminho diferente. Quando você sente a raiva subindo e, em vez de explodir, você ora pedindo autocontrole e consegue responder com mansidão, isso é o Espírito Santo em ação. Quando você sente a ponta da inveja e, em vez de alimentá-la, você escolhe se alegrar com a bênção do outro e orar por ele, isso é o Espírito Santo operando. Ele nos ajuda a despojar-nos do velho homem com os seus feitos e a revestir-nos do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, como Paulo nos instrui em Colossenses, capítulo 3, versículos 9 e 10. Essa renovação não é cosmética, é profunda, é de dentro para fora. É o Espírito Santo cultivando em nós o fruto do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fé, da mansidão, da temperança. E esse fruto não é apenas para nosso benefício, mas para abençoar todos ao nosso redor, para ser um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho notarão a diferença quando o Espírito Santo tiver liberdade para operar em você. Além disso, o Espírito Santo é o nosso mestre divino, nosso professor. Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quantas vezes lemos a Bíblia e certas passagens parecem obscuras, difíceis de entender? Antes de ler, peça ao Espírito Santo para iluminar a sua palavra. Ele tem uma capacidade maravilhosa de abrir nosso entendimento, de nos mostrar a relevância das Escrituras para a nossa vida hoje. Ele nos ajuda a ver Jesus em cada página da Bíblia. Ele nos lembra das promessas de Deus quando estamos desanimados, dos seus mandamentos quando estamos confusos sobre qual caminho seguir, das suas advertências quando estamos sendo tentados. A Bíblia se torna um livro vivo, uma carta de amor de Deus para nós. Quando o Espírito Santo é o nosso intérprete, ele não nos dará novas revelações contrárias à palavra escrita, pois ele é o Espírito da verdade, e a palavra é a verdade. Mas ele nos dará uma compreensão mais profunda e uma aplicação pessoal da verdade já revelada. Sem o Espírito Santo, a Bíblia pode ser apenas um livro de história ou de regras morais. Com o Espírito Santo, ela se torna pão para nossa alma, luz para nosso caminho, a voz de Deus falando diretamente ao nosso coração. Portanto, valorize a palavra de Deus, medite nela dia e noite e peça ao Espírito Santo para torná-la real e transformadora em sua vida. E ele também nos capacita para o serviço. Você pode pensar, eu sou uma pessoa comum, não tenho grandes talentos. O que posso fazer para Deus? Mas o Espírito Santo equipa os crentes com dons espirituais.
para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Como lemos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. Talvez seu dom seja o de encorajar alguém que está abatido, o de orar, com fervor, por aqueles que estão sofrendo, o de mostrar hospitalidade, o de contribuir com generosidade, o de ensinar uma classe de crianças na igreja, o de servir com humildade nos bastidores. Não despreze os pequenos dons, pois aos olhos de Deus, todo serviço feito com amor e no poder do Espírito é precioso. O Espírito Santo não apenas nos dá os dons, mas também a oportunidade e a coragem para usá-los. Muitas vezes, é o medo que nos paralisa. Medo de falhar, medo do que os outros vão pensar. Mas o Espírito Santo é um espírito de poder, de amor e de moderação. Não de covardia, como Paulo lembrou a Timóteo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Quando nos rendemos a Ele, Ele nos dá a ousadia santa para sairmos da nossa zona de conforto e servirmos a Deus e ao próximo. Ele pode colocar em seu coração um fardo por um grupo específico de pessoas ou uma paixão por uma determinada causa do reino. Não ignore esses impulsos do Espírito, ore sobre eles, busque conselho de irmãos maduros na fé e dê passos de obediência. Você se surpreenderá com o que Deus pode fazer através de uma vida totalmente entregue e capacitada pelo seu Espírito. Lembre-se da história de Pedro, que negou Jesus por medo, mas depois, cheio do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, pregou com tal poder que 3.000 pessoas se converteram. Esse mesmo Espírito está disponível para você hoje, para capacitá-lo a ser uma testemunha eficaz de Cristo em palavras e em ações, onde quer que você esteja. E nos momentos de fraqueza, de sofrimento, de luto, o Espírito Santo é verdadeiramente o Consolador prometido. A palavra Paracletos também significa aquele que vem ao lado para ajudar. Quando o coração está partido, quando as lágrimas não param de rolar, quando a dor parece insuportável, o Espírito Santo está ali, sofrendo conosco, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis, como vimos em Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. Ele não nos oferece soluções fáceis ou clichês vazios, mas sua presença real, seu conforto que acalma a alma. Ele nos lembra do amor infalível de Deus, da esperança da ressurreição, da promessa de que Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, como diz Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ele nos ajuda a encontrar sentido, mesmo no sofrimento, sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, como Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos assegura. Isso não significa que o sofrimento seja bom em si mesmo, mas que Deus, em sua soberania e amor, pode usar até mesmo as experiências mais dolorosas para nos moldar, para nos aproximar dele e para cumprir seus propósitos eternos. O Espírito Santo nos dá a força para perseverar, para não desistir, para manter nossa fé firme, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus. Ele é o óleo da alegria em vez do pranto, a veste de louvor em vez do espírito angustiado, como Isaías, capítulo 61, versículo 3, proclama: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em lugar de cinza, óleo de gozo em lugar de pranto, vestes de louvor em lugar de espírito angustiado. Ele pode transformar nosso luto em dança,
nossa tristeza em alegria. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo. Mas Ele está conosco em cada passo do caminho, sustentando-nos com sua graça. Quantos crentes, ao longo da história, enfrentaram perseguições terríveis, perdas inimagináveis, doenças debilitantes e ainda assim mantiveram uma fé radiante e um testemunho poderoso? Foi o poder do Espírito Santo que os sustentou. Esse mesmo poder está disponível para você, meu amigo, minha amiga, em qualquer tribulação que você esteja enfrentando. É importante lembrar que viver no Espírito também envolve uma batalha espiritual. O apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Há uma luta constante dentro de nós entre a nossa velha natureza pecaminosa, a carne, e a nova natureza que recebemos em Cristo, vivificada pelo Espírito. Não devemos nos surpreender com essa luta. Ela é uma evidência de que o Espírito está vivo e ativo em nós. O perigo é ceder aos desejos da carne. Mas a boa notícia é que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Como Gálatas, capítulo 5, versículo 24, nos diz. E Romanos, capítulo 8, versículo 13, nos dá a chave. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É pelo poder do Espírito que podemos dizer não aos desejos da carne e sim à vontade de Deus. Isso requer uma escolha diária, uma vigilância constante e uma dependência total do Espírito. Não podemos vencer essa batalha com nossa própria força de vontade. Precisamos clamar pela ajuda do Espírito. Precisamos nos encher dele. Precisamos andar no Espírito. E andar no Espírito, como diz Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. É o antídoto para não cumprir as concupiscências da carne. É um estilo de vida de submissão à sua liderança, de sensibilidade à sua voz, de obediência à sua direção. Quando tropeçamos, e tropeçaremos, pois ainda não somos perfeitos, não devemos desanimar ou nos entregar à condenação. Devemos nos levantar, confessar nosso pecado, receber o perdão de Deus, que é abundante, e nos firmar novamente no poder do Espírito, aprendendo com nossas falhas e crescendo em graça. Lembre-se, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, como Romanos, capítulo 8, versículo 1, proclama. Que libertação! O Espírito Santo nos liberta do poder do pecado e da condenação para vivermos em novidade de vida. Portanto, meu querido amigo, minha querida amiga, este poder inacreditável do Espírito Santo não é uma doutrina abstrata, é uma realidade viva e transformadora que Deus deseja que cada um de seus filhos experimente em sua plenitude. Ele está aqui para lhe dar poder sobre o pecado, para transformar seu caráter, à imagem de Cristo, para guiá-lo em toda a verdade, para confortá-lo em suas aflições, para capacitá-lo para o serviço e para lhe dar a certeza da sua salvação. Ele é o dom precioso de Deus para você. Como você responde a esse dom? Você o tem acolhido? Você tem buscado a sua plenitude? Você tem se rendido à sua obra transformadora em sua vida? Não se contente com uma vida cristã superficial ou morna. Há muito mais que Deus tem para você. Uma vida de intimidade com Ele, uma vida de propósito, uma vida de poder espiritual que pode impactar o mundo ao seu redor para a glória de Deus. Abra seu coração completamente para o Espírito Santo. Convide-o a encher
cada área da sua vida, a assumir o controle, a guiá-lo, a usá-lo. Ele é gentil, ele não força a entrada, mas ele anseia por ter comunhão com você. E à medida que você aprende a andar no Espírito, a viver no Espírito, a ser cheio do Espírito, você descobrirá uma alegria, uma paz e um propósito que o mundo não pode dar nem tirar. Você experimentará, em primeira mão, o poder inacreditável do Espírito Santo em você. Que alegria profunda, que privilégio indescritível é saber que este poder inacreditável do Espírito Santo não é apenas uma teoria bonita, mas uma realidade viva, pulsante, disponível para cada um de nós que se achega a Jesus Cristo com um coração sincero e aberto. Ele anseia por preencher cada fibra do nosso ser, por nos guiar em cada passo, por nos fortalecer em cada fraqueza e por nos usar de maneiras que jamais poderíamos imaginar, tudo para a glória de Deus Pai. Talvez, enquanto você ouve estas palavras, algo esteja se movendo em seu interior. Talvez seja um anseio por algo mais, um reconhecimento da sua própria necessidade, uma sede por essa vida abundante que só pode ser encontrada em comunhão íntima com Deus através do seu Espírito. Não ignore essa voz suave, esse toque gentil em sua alma. É o Espírito Santo chamando você, convidando você para uma experiência mais profunda, mais rica, mais transformadora com o Deus vivo. Ele está aqui, agora mesmo, pronto para encontrar você exatamente onde você está. A questão, meu querido amigo, minha querida amiga, não é se Deus está disposto a derramar seu Espírito sobre você. A questão é se você está disposto a recebê-lo, a render-se a Ele, a permitir que Ele faça sua obra completa em sua vida. Muitas vezes, o que nos impede de experimentar a plenitude do Espírito não é a relutância de Deus, mas a nossa própria. Pode ser o medo de entregar o controle, o medo do que Ele poderá nos pedir para fazer ou deixar de fazer. Pode ser o apego a pecados secretos que não queremos abandonar. Pode ser o orgulho que nos impede de admitir nossa necessidade. Pode ser a dúvida, alimentada pelas vozes céticas do mundo ou pelas nossas próprias inseguranças. Mas eu quero lhe dizer, com todo o amor do meu coração, que não há nada a temer na rendição ao Espírito Santo. Ele é o Espírito de amor, de alegria, de paz. Entregar-se a Ele não é perder a sua identidade, mas encontrar o seu verdadeiro eu, a pessoa que Deus o criou para ser. É como um barco à vela. Enquanto ele está amarrado ao cais, com as velas recolhidas, ele pode parecer seguro, mas não está cumprindo o propósito para o qual foi feito. Somente quando as amarras são soltas e as velas são içadas para capturar under a sky where the quiet stars bow, I breathed a dream. You placed in me somehow, your voice was soft like a drifting flame, calling my heart by its secret name. And every echo held your light, a promise floating through the night. I'm holding on, I'm holding tight to everything you left behind.
your starlit vow. The wind remembers the words we made, carrying them through the night. We prayed. Your touch remains like a gentle mar